lá. Vamos lá, só, embora nós todos conheçamos a Transpetro, sabemos que ela é parte da empresa da Petrobras. E o que é a Transpetro de fato? A Transpetro é uma empresa de transporte brasileira e logística que atua aí nas operações de importação, exportação de petróleo derivado, gás e etanol. Se fosse comparar, né, a Transpetro são as grandes artérias da Petrobras. Então, Petrobras vai lá no pré-sal, tira o óleo em qualquer plataforma ou vai na China buscar. Quem faz esse transporte na logística é a Transpetro, que usa navios, dutos e terminais, né? Então, para exemplificar, ele vai lá na China, busca um navio tanque cheio de combustível ou derivado, aporta num porto brasileiro, conecta num duto, e esse duto vai até a refinaria. Por exemplo, temos 15 mil quilômetros de oleoduto, 47 terminais e 42 navios. É uma operação muito grande e realmente ajuda aí a manter o país com energia. Então vamos falar do desafio em si, né? O desafio é que até 2017 a Transpetro não tinha uma área de serviços totalmente dedicada, né, estruturada de modo a atender a sua necessidade. Os serviços eram todos tomados da própria Petrobras. Então a Petrobras, de certa forma, vendia serviços à Transpetro. E isso até 2017. Mas por não ser um serviço especializado ali para a Transpetro, surgiram algumas necessidades. Por exemplo, os serviços não eram centralizados, né, eram descentralizados. Nós tínhamos muitas entradas. Entradas quer dizer, uma pessoa vinha por um e-mail, uma área mandava um memorando, ou tinham várias ferramentinhas especializadas em nichos. E as ferramentas não tinham um catálogo estruturado, as pessoas escreviam texto, e quem presta serviço sabe que isso é difícil. Você tem que ler o texto, destrinchar ele, verificar qual é a área, como não é a sua área que atende, você tem que buscar numa outra área. Então, isso dificultava. E quando você precisava de alguma coisa, talvez tivesse que ligar para vários telefones ou pedir coisas diferentes. Olha, eu quero um item, tem que mandar para um e-mail A. Quero o item B, tem que mandar para o e-mail B. E, então, gerava uma certa dificuldade. Então, a Transpetro também não tinha um departamento dedicado. Então, foi criado um departamento dedicado justamente para atender esses serviços. Por isso que o título da apresentação, criando serviços a partir do zero, porque foi uma oportunidade, até para mim mesmo, foi uma oportunidade de poder ajudar a criação de um departamento. Normalmente a gente pega departamentos que precisam ser reotimizados e reorganizados, mas no caso lá, era um departamento que foi criado absolutamente do zero. E também não possuía um catálogo estruturado, né? Para vocês terem ideia, existiam diversos catálogos que, na hora que foi consolidado para ver diversas fontes, foram mais ou menos 44 mil serviços e combinações diferentes para alguém poder solicitar de algum lugar. Então não dá para conviver com um catálogo desse tamanho, é impossível, né? E quando esses pedidos chegavam, havia, digamos assim, um fluxo manual. Chegava em alguém, aquela pessoa tinha que decidir o que fazer com aquele serviço. Ou seja, era um ambiente manual, ainda não estruturado, e esse era o desafio que tínhamos. Então, para quem está na área de serviço, talvez tenha um desafio similar, ou já tenha ultrapassado esse desafio, mas esse realmente era do zero, era a organização lá de trás mesmo. E aí nós, quando chegamos na Transpetro, o que fizemos? Né? A primeira coisa é elaborar um projeto. Né? Nesse ponto, aí a alta direção foi essencial, porque a alta direção, ela, digamos assim, deu toda a carta branca para a elaboração do projeto, para a definição dos marcos e todo o processo de condução dele. Então, um dos grandes marcos, a primeira coisa era a estratégia. Aproveitamos que era uma operação que ia ser do zero, então vamos fazer de uma maneira... não precisamos reinventar a roda. Quais são os melhores frameworks de mercado? Vamos especificar o framework do processo como um todo. A outra situação é, quem será o provedor de serviços? Já que eu não vou tomar serviços da controladora, vamos ter um novo prestador de serviços. Bom,
um catálogo de 44 mil linhas não seria interessante. Então, qual seria um catálogo adequado para uma operação desse tipo? Bom, então, dos grandes marcos, né, tínhamos que criar uma base de conhecimento, né? Porque você, quando cria um catálogo, você pode até colocar lá no seu catálogo, eu presto o serviço A, talvez um catálogo de RH, marcação de férias, ou talvez um catálogo de TI, solicitação de computador, ou de um catálogo de jurídico, solicitação de um parecer técnico. Só que por trás, alguém vai pegar esse serviço e não, vai ter que saber o que fazer com ele. Né? Uma empresa normalmente tem o conhecimento tácito, que é as pessoas que se formam nas suas áreas, mas tem procedimentos internos. Então, uma base de conhecimento precisa ser escrita. Não é só um pequeno texto, digamos, eu falo que é uma receita de bolo, mas muitas vezes é uma receita grande de bolo. Então, você precisa, para cada item do catálogo, ter uma base associada e saber encontrar ela no momento certo. E aí vem a situação. Se eu pego tudo isso, eu preciso de uma ferramenta. Uma ferramenta para que isso funcione, e funcione de uma forma efetiva. Né? Porque a gente está falando, quando falamos de centrais de serviço, a gente está falando de quantidades grandes de pedidos que tem que entrar e sair num fluxo constante, porque se acumular, né, aí a coisa começa a ficar ruim. Então, precisávamos de uma ferramenta que aí é onde entrou o Elevo, né? A ferramenta da Elevo. E depois disso tudo organizado, tem treinamento e gestão da mudança. Esses são os grandes marcos do projeto. O projeto, na verdade, teve 200 linhas, né? Se for quebrar o projeto em si, foram 200 tarefas, mas esses foram os grandes marcos. Então, na questão do framework, foi que é, digamos assim, eu digo que o processo é a mágica da coisa. Tivemos que fazer uma escolha. O que escolhemos? Escolhemos o que tinha de melhor no mercado para gerenciamento de serviço que está mais maduro. A própria ISO, que é uma essência, né, que você tem ali as questões de processo puramente simples e também satisfação de cliente, melhoria contínua e tudo mais. E os frameworks especializados na área de negócio que foi feito, no caso a área de TI. Embora a Elevo também foi instalada na área de RH, e outras áreas, mas especificamente aqui falando da área de TI, foram escolhidas as boas práticas dos frameworks ITIL, do COBIT, né? O COBIT, que a Petrobras é uma empresa que é listada na Bolsa de Valores de Nova York, então tem que se adequar a Sarbanes-Oxley, então usa-se o COBIT para isso, e a própria ISO 20000, que é um gerenciamento de serviço muito específico para TI, porém é baseada na ISO 9000. E aí, esse fluxo, né, esse fluxograma aqui, de certa forma, para esse processo, ele foi adotado. Né? Você vai ter serviços entrando por eventos que eu digo, pode ser um sistema que alerta, pode ser um outro prestador de serviço. Teríamos a entrada web, a entrada de telefone e, por uma necessidade muito específica, um pouquinho de e-mail, né? Depois eu explico por que um pouquinho de e-mail. Tudo isso precisa ser identificado, registrado, categorizado, priorizado, diagnosticado e resolvido. Então, normalmente, quem é de qualidade gosta de fazer o fluxo, né, de mostrar o fluxo, mas também gosta que esse fluxo seja cumprido. E aí é que entra a ferramenta, porque fazer o fluxo como estava antes, onde alguém recebe, lê o documento, vai procurar na base de conhecimento uma série de coisas, isso é sujeito a erro, porque uma base de conhecimento é grande, nós humanos podemos fazer uma leitura muito dinâmica, acabar esquecendo algum ponto, então precisamos que as ferramentas possam cumprir esse processo. Quer dizer, se eu digo que o cliente tem que ser identificado, a ferramenta precisa lá e solicitar essa identificação para que ele possa continuar com o chamado identificado, por exemplo, e todos os detalhes dele. Então, foi escolhido esses processos para colocar na ferramenta. Outro ponto é que tivemos que estruturar, digamos assim, o ambiente. Como é que seria o atendimento? Porque você vai ter aí agora pessoas tomadoras de serviço. Eu estou falando aí que a Transpetro, nesse cenário, tinha 10 mil clientes, quer dizer, colaboradores, prestadores de serviços,
interlocutores, e 300 técnicos, né? Pessoas que iam receber esses serviços. Não eram não eram os 300 de Esparta, né? Mas é bastante cliente para ser atendido. E isso tem que vir organizado. Eu tenho que saber quem faz o quê, qual é o skill de cada pessoa. Então, os técnicos tiveram que ser organizados em suas, digamos assim, alguns chamam de ilhas, ou de filas, ou de skill, ou de grupos, né? Então, cada um foi colocado nos seus grupos respectivos. De modo que, quando esses pedidos chegassem, passassem pelo processo automatizado de autopedido, alguém disponível pudesse ser atendido ou atender aquela pessoa e continuar com as coisas necessárias. É interessante que aqui na entrada, quando falamos de interface web e telefone, uma estratégia foi que a interface web pudesse substituir 100% a interface telefônica. Outra coisa, quando tínhamos muitas entradas, nenhuma das outras entradas passou a valer. Elas, de fato, foram descontinuadas e todo mundo teve que entrar nessa interface web. Até mesmo o técnico que atende por telefone entra na mesma interface web, de modo que o fluxo fica unificado. Porque antes eu tinha talvez um memorando, talvez um e-mail e tudo mais. O e-mail foi mantido apenas porque, como temos uma frota de navios que viajam pelo mar, todo mundo sabe que no mar não há uma conexão de internet tão constante e boa. Então ficava um pouco inviável apresentar para ele uma interface web. Mas aí o que fizemos? Criamos um e-mail específico para aqueles navios, né? Às vezes o navio está no meio do mar da China, que não tem uma conexão muito boa, e ele podia mandar, o comandante do navio podia mandar um e-mail, e esse e-mail ele chegava e a própria ferramenta ela formata e cria um chamado já com todos os campos preenchidos. Não precisa alguém ficar lendo o e-mail, não tem ninguém lendo a minha caixa de e-mail. Ela simplesmente, para o técnico, ela não existe. Ele só recebe o chamado já identificado, formatado, com a descrição tudo no lugarzinho certinho. Aí, tudo isso foi colocado, então, na ferramenta, né? Então, para o cliente, ele recebeu um catálogo de serviços. Aí vocês estão vendo aí que é um catálogo que a ideia foi colocar ele de modo parecido com o e-commerce. Isso para diminuir a curva de aprendizado, porque quando nós trocamos um modelo para outro, trocamos uma ferramenta para outra, uma das preocupações é a curva de aprendizado, principalmente como o cliente consegue. Então, dependendo da ferramenta, né? Já fiz avaliação de mais de 50 ferramentas. Algumas, elas usam uma interface que ainda remete a linguagens, por exemplo, de informática. Abra aqui um incidente, né? Aí o cliente olha assim, mas incidente? Incidente é alguma coisa que aconteceu, talvez, uma coisa ruim, alguém se machucou, né? Na linguagem de TI, todo mundo sabe que incidente pode ser uma requisição simples. Mas para o cliente nós não queremos dar mais esse tipo de linguagem. Então, abandonamos essa linguagem, digamos assim, mais técnica e tentamos dar para ele uma linguagem mais próxima do mercado. Por exemplo, aqui fizemos para ele inicialmente 4 botões, onde ele tinha, olha, eu quero fale conosco, ou ele pode fazer algo relacionado à segurança da informação, e aí vem os catálogos maiores, pedir um serviço ou pedir um suporte técnico. E aí, esse catálogo, que de mais de 44 mil linhas, acabamos condensando ele em 900 linhas de serviços. Aí vocês perguntam, como é que isso foi possível? Através de algumas questões, né? Já que a ferramenta permitia, por exemplo, fazer perfis, permite, por exemplo, colocar uma taxonomia mais próxima de usuário, em vez de eu botar lá, solicito um item, a gente colocou uma frase, solicito item tal, para ficar mais próximo. O catálogo permite a pré-formatação do que ele é, se é uma falha, se é um serviço de fato, se é um cancelamento. De modo que, na hora de preencher o catálogo, ele não tem muitos campos para preencher. Ele preenche, de fato, a especialidade. Por exemplo, o catálogo foi construído de modo a ter toda a linha de serviço, possui um SLA, quer dizer, ele já sabe quando vai receber.
Ele tem um formulário. Esse formulário é o que eu acho que ajuda muito, porque quando ele vai pedir algo, vamos imaginar um cliente pedindo férias. Se ele vai lá e preenche, o sistema já identifica o nome dele. E o serviço que ele escolher é férias, o que eu tenho que pedir em seguida? A data de início e final das férias, se ele vai dividir em 2 ou 3. Só esses campos que eu preciso pedir para ele, que eu não consigo adivinhar. Mas eu já tenho o nome dele, já sei qual é o serviço, já sei que tipo de serviço que é, já sei qual a função dele, posso priorizar ou não. Então, o formulário serve para travar ele, né, em pedir somente aquilo que é necessário. Em vez de eu apresentar para ele um campo em branco, com a descrição qualquer, ele podia escrever lá: eu solicito férias, período tal, 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 e talvez ele pudesse botar assim: ó, as férias vai ser dividido em 4 vezes, né? Aí depois obriga o técnico a voltar para ele e dizer que não é 4, só é 3. Eu faço um formulário que já obriga ele a escolher qual a quantidade de divisões, início e fim, e depois disso eu pego uma aprovação do gerente dele automaticamente. Então isso facilita o formulário, ele ajuda a guiar o processo, né? Quando o técnico recebe, ele já não pode, o técnico já recebe um chamado, digamos assim, pronto. Se precisar de alguém pegar esse chamado das férias e imputar em algum sistema, ok. Caso você queira, também pode pegar o dado que já vem estruturado e executar um API e já entra algum sistema, talvez o SAP, talvez o sistema próprio, e poder fazer então o serviço. Por trás de cada serviço, o catálogo vivo na ferramenta possibilitou outra coisa, que a própria base de conhecimento precisa ser anexada a cada serviço. Então, se você cria 900 linhas, você pode anexar 900 procedimentos. Isso facilita muito na hora que o técnico recebe, a pessoa que vai executar, recebe o pedido e já com o procedimento do lado. Olha, se você precisar fazer alguma coisa aqui, né? Isso no caso de que se o procedimento for executado manualmente. A outra coisa é que com o catálogo eu já consigo direcionar para quem de fato vai fazer. Então, se aquele pedido é específico de um certo skill, posso colocar diretamente para aquele skill. Não precisa ficar passando por N1, N2, N3 para chegar no último. Eu posso passar direto para quem faz. Isso, quem faz, eu estou dizendo que pode ser alguém da operação e até alguém do negócio, né? Porque às vezes tem coisas que a própria pessoa do negócio é que dá um parecer, dá uma resposta. Por exemplo, eu tinha um caso de transporte de itens, né? Então tinha que acionar primeiro o pedido, só que aquele pedido, o item é um item físico, tinha que ir para outro estado. Aí eu tinha que acionar a área de logística. Aí foi criado um grupo da área de logística que também entra na ferramenta e pega o pedido, recebe o alerta lá que tem um pedido, ele precisa ficar olhando toda hora, e vai lá e faz o devido apontamento, que é acionar uma transportadora, fazer frete, programar o romaneio e tudo mais. Então, esse catálogo, na verdade, é só uma porta, uma fachada, a vitrine, mas por trás dos bastidores, o mecanismo foi feito para isso acontecer. Agora, dentro do Elevo, então conseguimos colocar esses processos, né? Como falei, conseguimos obter o pedido, ou seja, eu sei quem entra na ferramenta, faz o login ou o auto single sign-on, e eu já sei quem está ali na ferramenta. Eu já sei qual é a função dele, o idioma preferido dele, o fuso horário e o perfil dele. Com isso, eu consigo personalizar o catálogo. Então, o catálogo pode ser: olha, tem serviços que só mostram que ir para o grupo tal. Pode ser um grupo de usuários VIP da alta direção, pode ser um usuário de negócio. E para cada serviço, eu tenho os aprovadores. Então, foi construído um fluxo de aprovação que, dependendo do serviço, eu tenho aprovações múltiplas. Então, tinha um problema anterior que a minha aprovação era somente via memorando. O gerente da área tem um sistema de aprovação, o gerente da área aprova tal pedido. Isso gerava um atraso, porque um cliente faz o pedido, aí eu tenho que esperar a aprovação de um outro sistema, né, de memorando do gerente. Ou do gerente ou do dono do serviço. O que fizemos? Não, vamos colocar isso tudo na ferramenta. Assim que o pedido chega,
ele olha lá, quem aprova? Pode ser o gerente imediato, pode ser o gerente do gerente, dependendo do valor, vai lá para um nível muito mais alto, ou quem aprova é o dono do serviço, né? Muitas vezes nós temos isso, principalmente na área financeira. Determinadas aprovações são feitas só pelo dono do serviço. Então, nós conseguimos colocar isso aí de maneira que é parecido realmente com o e-commerce, né? O e-commerce, como funciona? Você vai lá, faz o pedido, aí depois ele pede para você o endereço de entrega e o pagamento. Depois do pagamento é que o pedido acontece. De fato, o sistema vai lá e manda para o estoque para separar e tudo mais. Fizemos mais ou menos igual. Ou seja, a aprovação é como se fosse o pagamento. Olha, está aqui, aprovou. Isso para aquilo que precisava de aprovação. Para o que não precisava, foi colocado pré-aprovado. Já sei que é pré-aprovado, então ele pode seguir e já vai seguir para execução. Então, esse workflow de ir no gerente, solicitar a aprovação, isso foi colocado na ferramenta também. De modo que aprovou, aí sim o sistema continua com o fluxo. E o legal foi colocar essa aprovação de maneiras de hierarquias diferentes, de pessoas diferentes. Isso funcionou direitinho, está funcionando perfeitamente. Isso foi que economizou muito tempo, né? Essa pedido de aprovação, ele acaba atrasando muitos os processos. Então, como eu disse, o processo de aprovação, foi desenhado um processo apresentado e aprovado anteriormente para podermos ter essas aprovações de acordo com a necessidade. E aí vem a questão, né? Por ser uma empresa com regras específicas em bolsa, a SOX, tudo isso tinha que ser rastreado. Então, a aprovação precisa ficar num logzinho, de forma que seja o aprovador correto, de maneira que possa ser recuperado, auditado, o dono realmente seja aprovado. Então, isso é uma exigência a mais que tem de talvez muitas empresas. E a designação. Na designação, no modelo anterior, ocorria por conta do técnico. O técnico recebia um pedido e falou, eu acho que é fulano que atende. Então mandava para o A. Esse aqui, que tem um texto grande, ele lia, interpretava, eu acho que é fulano que atende, mandava para lá. Com o catálogo organizado, quando construímos as 900 linhas, já foi definido ali, olha, quem executa esse processo ou esse serviço é o grupo tal com skill tal. Aí chegou no grupo e falou, vocês têm todos os conhecimentos para fazer isso? Não, falta alguma coisa. Então vamos construir a base de conhecimento de modo que vocês tenham acesso ao conjunto completo de tudo que vocês recebam. Então tivemos que amarrar, né? Então precisamos que essa amarração tivesse também lá dentro da ferramenta. E aí, na hora, o técnico ele continua atendendo, né, em algumas coisas, por exemplo, talvez uma política, uma instrução de trabalho especializada, itens de configurações que tem, logística de entrega, ele continua fazendo isso, só que ele já recebe isso pronto, né? Ele não precisa ficar agora navegando, perguntando e talvez tentando julgar, né? A gente dizia que antes a gente tinha 300 julgadores, né? Porque você recebe um texto e ele vai fazer um julgamento daquilo, como é que aquilo é atendido, se está tudo certinho e tudo mais. Bom, e aí no fim, a gente deixa a ferramenta concluir o processo. Ou seja, o cliente recebe o pedido, depois recebe os alertas, ele tem um prazo de teste e depois faz uma avaliação de serviço. Tá? Ou seja, a ferramenta continua cumprindo ali algumas coisas automáticas. Né? Ele, por exemplo, encerrou um chamado, tem uma avaliação de serviço que parametriza ali as perguntas, a frequência, e as pessoas vão respondendo. Ele tem a opção de fazer um prazo de garantia, digamos, entrega o serviço e dou 2 ou 3 dias para ele poder dar ok. E assim a gente não precisa ficar com alguém fazendo totalmente o pós-entrega, né? Então, o pós-entrega é feito de forma quase automatizada. Nesse pós-entrega, né, durante o processo, nós fizemos uma coisa que não parece, mas reduziu 25% de todos os tickets da organização. Pra vocês terem ideia, antes desse processo,
tinha-se na Transpetro 12 mil tickets. Tá? No modelo anterior, 12 mil tickets. Depois desse processo, caiu para a média de 7 mil. Aí, para onde foram esses outros 5 mil tickets? Pois é, uma grande parte deles foram para comunicação. No modelo anterior, a gente tinha, eu atendo, e aí eu não digo quando recebe. Aí o cliente me ligava, olha, quando é que eu vou receber esse pedido? Né? Ele ficava meio que no escuro. Ou onde está esse pedido? Uma série de entradas só para pedir informação. Então, o que fizemos? Da mesma maneira que a lógica de e-commerce, né, a gente recebe lá um pedido de confirmação de compra, confirmação de pagamento, andamento de um pedido, entrega. Fizemos a mesma coisa. Essas figuras aqui onde tem esses desenhos, é exatamente assim que sai para o cliente. Sai um e-mail bem bonitinho, com um fluxo, né, um desenho do fluxo, ó, pedido recebido, situação aprovada, aprovado, tem uma data de entrega que já vai no pedido, com todos os detalhes, com instruções, algumas do que vai acontecer. Então, só isso já caíram 25% dos chamados, porque o cliente já não ficava me ligando de volta. Olha, quando eu vou receber? Como é que está o andamento? Porque já foi colocado para ele. Ele passou a me ligar se eventualmente alguma coisa atrasava ou se ele precisa de uma digamos assim, priorização. Mesmo assim, no próprio pedido, ele pode dizer que ele é urgente. Então, essa comunicação via de um e-mail personalizado fez muito sentido. E todos os e-mails têm essa mesma formatação, tanto de entrada quanto de saída, tanto o de pesquisa de satisfação, e o técnico também tem alguns e-mails. Eu tenho alguns técnicos que são, digamos assim, quarteirizados, que são de empresas que prestam serviços em lugares remotos, talvez no meio da Amazônia, né? Tem dutos no meio da Amazônia. Então, o técnico que tem lá, fica numa cidadezinha remota, ele recebe lá um e-mail personalizado de tudo que ele vai fazer, uma ordem de serviço completa. Ele não precisa ficar nem entrando na ferramenta tanto para ler o que chegou. Ele já recebe tudo no e-mail. Depois ele volta na ferramenta, provavelmente para concluir e dar e dizer o que foi feito, quando foi feito, se deu alguma coisa a mais. Mas toda essa informação, ela já vai previamente para ele. E, por fim, temos aqui os resultados desse processo. Primeiro, de esforço. A gente teve, como disse, 12 mil tickets caíram para 7. De fato, o fato da organização eliminou tanto a comunicação como outras otimizações eliminaram a quantidade de tickets, né? O tempo passou a ser entregue num prazo adequado. 94,5% das entregas, né, foram entregues no seu prazo combinado. Ou seja, se eu digo para ele que entrego em 5 dias, 10 dias, e cada linha de serviço tem um prazo específico. Eu não preciso mais de prazos específicos para em grupos, né? Eu posso colocar um para cada um especificamente, porque tem coisas que realmente demoram mais ou menos, ou de acordo com a localidade da pessoa. Uma outra situação é que, por ter menos tickets e por estar organizado, a necessidade de HH caiu em 50%. Né? Aí nós tínhamos equipes, por exemplo, só para ler e-mail antes. Então já não tínhamos mais essa equipe para ler e-mail, porque o e-mail já não tinha mais necessidade de e-mail. Todo aquele trabalho de julgar o ticket que chegou já não tinha, porque grande parte já era feito na entrada do pedido. Então tudo isso reduziu em 55%. Desculpa. Reduziu em 50% o HH. E aí o que aconteceu? Os técnicos passaram a não ser mais somente aquelas dispatch, né? Aquela pessoa que só pega o ticket e repassa. Mas passaram a ser agora consultores dos tickets, porque eles passaram realmente a ajudar o cliente de uma outra maneira, que é mais ajudar no teste, na entrega. Colocou-se mais um pouco de cortesia, né, vou retornar uma ligação para saber o que aconteceu. Então, usamos de uma maneira que a satisfação aumentou. Uma outra situação é que o orçamento caiu em 30%. Como eu tenho menos pessoas, menos necessidade de pessoas,
menos tickets, menos infraestrutura, o orçamento geral caiu em 30%. Para quem cuida de orçamento, é um número bem significativo. Além da satisfação que estava bem abaixo disso, ficou acima de 95%. Além disso, o projeto ele foi finalista no prêmio IT Media de 2019. Né? Esse prêmio é um prêmio que foi entregue no Rio de Janeiro, e ele é entregue ao CIO da área, né, que foi o grande patrocinador e que deu carta branca. Muito importante saber, informar que um projeto desse nível precisa realmente do apoio da alta direção, precisa, digamos assim, desse empoderamento para que ele possa fazer as mudanças necessárias da forma correta. E o CIO recebeu o prêmio por isso, eu fui junto dele receber o prêmio, e ficamos muito felizes de ter sido reconhecidos, né, na categoria de empresas de energia. E com isso tivemos ótimos resultados, que inclusive dentro da própria empresa foi reconhecido e divulgado dentro da própria empresa, porque realmente foi um projeto grande. E só para constar, esse projeto inteiro demorou 8 meses. A implantação da ferramenta em si demoramos 4 meses, o restante foi de treinamento e outras atividades relacionadas com fornecedor, treinamento de fornecedor, montagem de equipe, mas o projeto todo durou 8 meses. E esse é o último slide, tá, gente? Aqui meus contatos, depois vocês vão receber essa apresentação também, que já me contaram. Fico à disposição para vocês poderem fazer perguntas ou posteriormente para qualquer informação.